Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Refúgio. E hoje a gente vai fazer a reforma desse meu journal. Para quem não viu o vídeo passado, eu comprei esse journal para ser o meu journal de 2026, meu caderno de 2026. Só que ele chegou amassadinho. Eu mostrei com mais detalhes no vídeo passado, eu vou deixar pinado aí se vocês quiserem ver. E aí o que eu decidi fazer foi desmontar ele e fazer uma nova capa, porque o que estava torto nele era a capa, né, então eu comecei separando as folhas, e eu aproveitei acabou que deu super certo, tá, gente. Eu estava bem apreensiva, se eu ia conseguir fazer essa reforma de forma, assim, aceitável, né, que o produto final ficasse aceitável, mas deu tudo certo. E o que eu mais gostei é que eu consegui adicionar essas folhas que eu tinha sobressalente de outros journals. Que eu fiz? Eu peguei os meus journals antigos, vi, os miolos que estavam sobrando folhas, que eu provavelmente não ia conseguir usar até o final do ano, retirei essas folhas e juntei tudo. Então esse caderno, ele ficou com 315 páginas, né, e esse journal que eu desmontei, ele tem 160 páginas. Então deu super certo, sabe. A minha ideia era soltar toda a capa do papel paraná que faz aí a estrutura, né, da capa, pra eu poder usar a mesma capa, porque eu queria esse rosa choque, que no vídeo não parece rosa choque, mas eu queria esse rosa choque de capa para o meu journal. Então, o que eu substituí de fato, foi só essa parte da estrutura aí que tá dentro da capa, mas porque foi ela que amassou, né, de fato. Então, tipo, no fim deu tudo certo, porque eu usei eu nem usei papel paraná, gente, porque eu não tinha aqui na hora. Eu usei papelão mesmo, né, e como o papelão que eu usei era super firme e ele estava bem retinho, deu super certo. Então o primeiro passo foi soltar todas as folhas, depois eu soltei a capa, soltei a estrutura da capa, né, o papel paraná que veio pregado na capa. Cortei os elásticos, porque eu acabei não colocando o elástico, eu guardei esse elástico, mas eu acabei não usando. Eu usei esse molde dessa capa aí de molde para poder cortar o meu papelão, que eu ia usar para próxima capa, tá. Então eu não joguei fora, eu deixei ali de stand-by por enquanto. E aí eu fui pra colagem das folhas. A colagem das folhas, eu não sabia exatamente como que eu ia fazer, mas eu usei cola bastão normal, tá. A única coisa que não vai aparecer no vídeo é o fato desse miolo, né, que foi colado, e aí eu tô separando as folhas de outro journal que sobraram, né. Esse verdinho aí é o meu planner que eu uso atualmente. Mas como a gente já tá no final do ano, ele vai sobrar folhas. E ainda ficaram folhas ali para eu poder usar. Então, eu colei com cola bastão, normal, tá. Ó, eu juntei todos aí, eu tentei mirar as costuras, eh, de cada miolo, né. Obviamente teve uma diferencinha entre os miolos, assim, de cada caderno, porque sempre vai ter, né, é um produto que é artesanal, né, então sempre vai ter uma diferençazinha entre um miolo e outro. Estava medindo para ver se ia dar tudo certo, e depois eu fui colar. Depois que eu colei esse miolo, eu deixei ele embaixo de uma panela de ferro por algumas horas. Não ficou dias, mas por algumas horas, assim. Então aí eu começo a colagem, eu colei, tentando mirar que as folhas na extremidade, né, das folhas, que é a parte que fica aparente das folhas, ficasse o mais reto possível. Então a parte da lombada ali, que é onde fica a costura das folhas, eu não dei prioridade para essa parte ficar retinha, porque como essa parte vai ficar escondida para dentro da capa, não ia fazer tanta diferença. Assim, eu fiz de tudo pra ficar retinho. Ficou retinho? Não ficou 100% retinho.
mas ficou retinho o suficiente pra eu não ficar endoidando a longo prazo. Eh, então eu passei cola aí nessa borda, coloquei ali, tipo, eu acho que 1 centímetro de cola pra colar uma folha na outra, e a estrutura, tipo, na lombada desse caderno tem bastante cola remanescente ainda, sabe, da 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 confecção do caderno. Então eu não precisei colar a lombada, porque a costura ainda estava presa na cola, então não ia ter risco da costura soltar, sabe. Porque o meu medo era soltar o miolo e a costura desfazer e as folhas soltarem todas, né. Só que a costura desse caderno, ela estava com uma camada bem generosa de cola por cima, então os fios da costura continuaram presos, então eu não corri esse risco, sabe. Eu usei esses 2 pedaços de papelão, né, de papelão, de uma caixa que eu tinha aqui, eu moldei ele com a capa que veio no journal, e aí o que que acontece, tá vendo que ele tem essas rusguinhas, né, o papelão tem essas rusgas aí, pro lado de fora, né, que é o lado que vai ficar pra cima, né, na capa, eu usei esse papel craft que eu tinha aqui, que é 120 gramas, usei esse papel craft pra poder fazer um revestimento. Eu ia fazer dos 2 lados, mas acabou que eu só fiz na parte que vai ficar por fora mesmo, né. Porque a parte interna eu acabei colando um outro papel que é também de gravatura maior, então não ia ter necessidade. Então o que eu fiz foi dividir o papel craft no meio e colar ele na parte externa, na parte que ia ficar de fora da minha capa de papelão. Eu colei, depois recortei as rebarbas, a minha cola estava meio no fim, então vocês vão ver que eu vou lutar um pouquinho um pouquinho com a minha cola líquida, porque eu não o que aconteceu foi, a eu não eu vacilei demais, porque o que que eu fiz? Eu comecei a usar cola bastão nos meus journals, porque a cola líquida estava enrugando muitas folhas. E aí, eu comprei um estoque gigantesco de cola bastão. E parei de repor as minhas colas líquidas, o erro, né. Ai, por que que só que a cola líquida para esse tipo de trabalho aí, né, que é, ó, uma página inteira que eu ia colar numa uma página de gramatura mais firme, né, a cola líquida é a melhor pedida. Então eu tive que urrar com a quantidade de cola líquida que eu tinha aqui. Eu tenho que repor meu estoque de cola líquida, porque por mais que você tenha cola bastão, a cola bastão não é substituta para cola líquida em alguns casos. Fica aí a dica, porque nossa, eu fiz milagre, tá, com a quantidade de cola que eu tinha. E aí depois eu só cortei as sobras da do papel craft, né, que eu tinha colado no papelão, e fiz a mesma coisa com o outro lado. Eu mostrei só um, porque não tinha necessidade de eu mostrar 2 vezes, né. Então, aí ó, foi isso aí que eu fiz. Como esse papel craft é 180 gramas, acabou que essa 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 capa ficou bem mais firme, né. E aí depois foi mais um BO, porque eu tinha que colar a capa de volta no journal. E a cola quente não, a cola líquida já estava no fim. Eu não sabia, gente, eu fiz esse projeto aí sem matutar 100% todos os passos que eu ia fazer de antemão, então eu vacilei em uma coisa, porque a bordinha tá vendo a bordinha da capa rosa? Eu não tinha certeza como que eu ia colar ela pra dentro, como é que eu ia fechar ela pra dentro. Eu cogitei em fazer com cola quente, tanto que eu testei num pedaço com cola quente, não deu certo. Não deu certo porque, estava demorando muito pra colar. E aí, eu usei, fita dupla face. Eu achei que não ia dar certo, mas deu super certo. Deu super certo e eu como sobra, né, um pedaço da cola da fita dupla face, porque a borda da capa ela é bem curtinha, né, acabou que deu super certo. Só que assim, foi essa parte de colar a capa, a a capa não.
essa parte rosa, né, a cobertura ali, na capa de papelão, acho que foi a parte mais demorada desse processo todo. Porque porque você tinha que colar todas as brechinhas de uma forma que não fosse soltar a longo prazo, sabe? Pra não correr o risco da capa ficar com aquela bordinha soltando, e ia ficar além de ficar feio, ia acabar estragando o diano a longo prazo, né. Mas essa foi a parte mais demorada, com certeza. E foi aí, ó, a luta, olha a luta. Oh, meu Deus. No fim deu certo, sabe. Mas, assim, foi arriscado, porque poderia não ter dado certo. E o resto das partes que eu tive que colar com cola bastão. Deu certo? Deu certo. Mas eu ainda acho que se eu tivesse feito com cola branca, o acabamento teria ficado melhor, né. Então aí, eu notei que a parte de cima da minha capa de diano tinha sobrado bem pouquinho espaço, e que eu ia ter que cortar um pouquinho pra eu conseguir colar aquela parte do topo ali, tá vendo? Ficou bem, tipo, justinho. Então eu cortei um pedacinho da capa de papelão, pra me dar mais uns, sei lá, uns 2 milímetros ali de brecha, pra eu conseguir colar essa borda em volta ali, sabe. Aí, ó, eu vim com a fita dupla face, colando bem justinho na na bordinha do papelão, sabe, bem justinho, pra não deixar muita brecha. Fui colando ali em volta de tudo e vindo puxando essa capa rosa pra grudar nessa fita adesiva. Só que essa fita, ela é mais larga, né, então tá vendo que tipo, sobrou um pedaço da fita adesiva sobrando ali, né, o sobrando. Mas no fim deu certo, porque eu acabei passando a cola bastão em cima desse papelão todinho, então a fita adesiva se uniu com a cola e me ajudou a colar o miolo do caderno ali dentro, né. Na lombada, gente, o caderno original tá dando pra ver aí que ele tinha uma estrutura de papel paraná ali no meio, que era bem fininha, porque o caderno era mais fino, de fato. E eu decidi não colocar nenhuma estrutura de papelão nessa lombada aí do meiozinho, né, porque o caderno ia ficar mais grosso, então eu precisava dessa brecha aí para o meu caderno encaixar direitinho na capa. E eu eu precisava que o caderno abrisse, sabe quando o caderno abre e ele fica fechando? Sabe, tipo, tu abriu ele, aí ele tá tão bem estruturado que ele não fica aberto, e eu não queria que isso acontecesse. Então o fato de eu não ter colocado lombada aí ajudou que o caderno se mantesse aberto quando você abre ele. No final eu mostro isso. Eu acho que eu tô me expressando super mal, gente. Eu não sei fazer tutorial, não sei fazer tutorial, então vamos, me dá uma colherzinha de chá aí, que eu me esforcei bastante. O processo completo dessa reforma demorou umas 4 horas, tá, gente. Mas, eh, eu também deixei o miolo embaixo da panela de ferro por umas boas horas, então eu digo 4 horas, mas porque o caderno ficou lá, sabe, eh, prensado pra eu não correr o risco dele se abrir todinho depois da colagem, né. Então, o processo de refazer a capa em si, foram umas 2 horinhas por aí. Não achei que foi tão demorado, eu achei que ia ser pior, mas foi até bem rápido. O caderno, eu acho que o miolo ficou, tipo, de molho por umas 4 horas, e enquanto isso, a capa eu demorei umas 2 horas pra fazer, sabe. E aí eu vim com essa espátulazinha pra fixar tudo bem direitinho, antes de vir colar o miolo, porque aí eu já ia começar a colagem do miolo. Eu achei, tá vendo que nas bordinhas tem essa
que fala? Essa enrugadinha, porque ele é arredondado nos cantos, né? Eu tentei, eu não mostrei, tá? Mas eu cortei essa parte porque não funcionou, então eu vou só contar pra vocês o que que eu fiz. Eu tentei colar essas bordinhas que estavam enrugadas com cola quente, por isso que a pistola de cola quente tá em cima da mesa aí. Só que o que que acontece? No pedaço que eu coloquei a cola quente, acabou levantando a estrutura, né, porque a cola quente ela seca e ela acaba dando um relevo. Então, acabou que eu desisti de passar a cola quente, sabe, porque ia levantar muito essas bordinhas e eu acho que ia acabar ficando feio. Então eu peguei uma contracapa laranja do pacote de folhas coloridas que eu comprei, eu mostrei no último vídeo também. Essa folha laranja, ela é 120 gramas, tá, então ela já é uma folha que tem uma estrutura mais firme também, e eu colei ela direto na primeira folha, tanto no início do caderno, quanto no final. Tudo com cola bastão, tá, porque nessa altura do campeonato, a minha cola branca já não tinha mais, já não existia mais. Então colei, sobrou um pouquinho, depois eu venho aparando essas sobras que a gente teve na contracapa alaranjada, né, pra ficar bem certinho. Mas colei dos 2 lados, e é essa contracapa laranja que eu vou colar na capa, pra deixar esse journal dentro da capa bem firme, né. A lombada, eu não vou passar cola na lombada, eu não passei nada de cola na lombada, deixei, assim, do jeito que estava, porque já estava bem firme. Como ele ficou prensado por bastante tempo, ele ficou bem firme. Isso. Tá vendo como deu certinho, gente. Eu achei que não ia, mas deu bem certinho. Aí eu venho com a cola quente, passo toda ela na capa com uma dose bem generosa de cola quente, tá. Dá pra ver que ficou até mais esbranquiçado ali na borda. Foi aonde eu testei a cola branca não, a cola bastão, e aí como deu um relevo, ela desgastou a cola bastão com mais facilidade. Essa parte do fundo, tá vendo que deu uma manchada no papel laranja? Eu testei uma outra cola que eu tinha para artesanato que também não deu certo, e ela acabou manchando ali aquele papel. Eu acho que o ideal aqui é cola branca mesmo, dos materiais mais simples. Obviamente, com certeza tem uma cola específica para esse tipo de trabalho, só que pensando nos materiais que eu tinha em casa, o ideal foi a cola branca mesmo. Depois eu passei só esticando para ver se tinha ficado alguma bolha ali na capa. E o resultado ficou me surpreendeu bastante. O caderno ficou bem retinho, então, tipo, um journal que estava todo torto, que eu achei que eu não ia conseguir usar, porque ele estava todo desgastado. Depois da minha cirurgia, que demorou um bocadinho, tá, gente? O vídeo pode até ter parecido rápido, mas não foi não, foi rápido não. Eu removi a capa, removi as folhas, peguei as folhas sobressalentes, rolei as folhas sobressalentes, deixei embaixo de um peso firme, eu deixei embaixo de uma panela de ferro por um tempo. Depois cortei uma capa que estivesse retinha, né? Eu fiz com um papelão, com caixa de vinho, uma caixa de vinho que eu tinha aqui. Recortei no tamanho. Aqui tá dando uma pontinha que eu vou ver se eu faço a respeito. Tirei a base que tinha nessa ponta aqui, porque no livro original, essa ponta aqui tem uma talinha de papelão, né? De papel Paraná. Nesse aqui eu tirei para que essa capa pudesse esticar, porque esse livro aqui tem bem mais páginas, né? E aí, ó, consertado. Tá bem retinho, ó. Obviamente, aqui na lombada, algumas das folhas não ficaram quando como são folhas de cadernos diferentes, vendo que algumas têm uma pequena diferença entre elas. E aqui elas ficaram desalinhadas para que aqui ficasse o melhor possível.
Ainda não ficou perfeito, vocês estão vendo, né? Mas, para uma cirurgia, para uma primeira cirurgia aí, eu acho que eu mandei foi muito bem. Então, a parte de dentro, opa, a parte de dentro eu fiz com papel laranja, porque esse papel é 120 gramas. Fiz com papel laranja, uma rebarba de cola. Aqui eu ainda quero arredondar essa ponta aqui. Que essa parte aqui é exatamente para tampar a nossa capa de papelão e eu colei ela diretamente na primeira folha para ficar mais firme. Até porque se eu colasse só metade, igual o que normalmente é feito, ia ficar aquela folha esquisita que a gente não consegue fazer muita coisa com ela. Mas como a gente não tem lombada, a gente não tem papelão aqui na lombada, ele vai abrir. Ó, ele vai abrir. Deixa eu pegar o meio. Aqui é o meio. Ele vai abrir tranquilamente, ó. Ele não vai ficar aqui, obviamente. Quando tu abre, tu começa a ver os probleminhas, né? Tipo assim, não ficou 100% reto, né? Ele vai ficar um pouquinho torto em algum momento. Mas eu achei que ficou show de bola. Assim. E ele ficou com 315 páginas, tá? Então, ficou um cadernão, ó. Eu vou deixar ainda ele debaixo de peso, para ele dar uma. Para eu garantir que toda essa cola que foi colocada aqui segure ele direitinho. Ó. Mas, dentro das possibilidades, eu achei que ficou bem bom. Achei que ficou bem bom. Aqui ficou meio torto, né? Mas nada que vá me incomodar. Eu quero ver agora se ele vai caber na minha capa de crochê direitinho. Vamos testar. Essa capa é a capa que eu uso, né? É a capa de crochê que eu fiz. Então, a minha ideia é usar um caderno somente para o ano que vem. Esse caderno de 315 folhas provavelmente vai ser o suficiente. E aí eu quero ver se vai ficar muito cheio aqui dentro essa minha capa de crochê. Essa parte aqui de trás, que é a parte, exatamente a parte que ficou torta, ó, ela vai ficar para dentro da capa. Então, nem ver isso eu vou. Só vou ver esse detalhe quando eu for armazenar esse journal, quando eu tiver acabado com ele, né? Olha aí. Eu achei que ficou sucesso. Vou tirar essas outras coisas aqui, só pra gente testar. Esse board eu costumo deixar aqui. Vou deixar a capa firme, sabe? Tira. Eu achei que, nossa, ficou certinho. Ficou do jeito que eu queria, na real. E eu comprei essa capa rosa exatamente para dar um contraste com esse verde clarinho. Igual eu fiz com esse anterior, que é o meu journal atual, né? O contraste dele com a capa verde fica bem bonito, assim. E tá para chegar 2 packs de adesivos que eu comprei pra gente personalizar essa capa. Então, no próximo ano eu vou usar ela com uma capa decorada, né? E aí, acredito que o próximo vídeo, gente, já seja o setup desse caderno pro próximo ano, para a gente já começar a pensar quais são os spreads que nós vamos colocar aqui, como é que vai ser a organização desse caderno. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado aí até o final. Se gostou, não esquece de deixar um like e um comentário aí. Se tiver alguma temática que vocês queiram que eu aborde aqui, pode colocar aí nos comentários. Mas eu acho que foi um experimento bem sucedido. Eu confesso que eu tava preocupada, porque eu não queria perder o caderno, né? Mas eu acho que o resultado ficou muito melhor do que o esperado.
Eu ainda guardei o elástico para caso depois eu queira fazer uma próxima cirurgia e colocar esse elástico aqui de alguma forma. Mas eu vou deixar isso para Fernanda do futuro, até porque eu pretendo usar ele dentro da capa. Dentro da capa, o próprio elástico da capa segura ele aqui, né? Então, tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima.